Graça e paz, queridos. Vamos conversar sobre dízimos e oferta. Este é um tema polêmico na igreja. Sempre foi polêmico. Falar de dinheiro parece que é falar de um monstro de 7 cabeças. Falar de dinheiro parece que é algo do inferno. Parece que é o próprio Satanás que está por detrás disso. O crente, quem tem problema com isso, a maioria são os crentes, falar em dinheiro. Mas o dinheiro é essencial? O dinheiro é espiritual? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Esse assunto de dízimos e oferta sempre foi polêmica. Você lembra de Judas? Quando Judas confrontou Jesus, para que ele está fazendo isso com o Senhor? Derramando esse azeite, esse óleo precioso, dá para ajudar tantos pobres, e essa mulher está fazendo esse ato, desperdiçando com você. Então, sempre houve essa polêmica. E João vai dizer que o próprio Judas era ladrão, porque Judas ele era o tesoureiro do grupo, do ministério de Jesus. Judas era o tesoureiro, ele que levava a bolsa. João fala isso dele. João chama Judas de ladrão. Por quê? Talvez viu alguma coisa no passado, né? Alguma atitude de Judas suspeita. Então, ele tinha isso na cabeça, que João era ladrão. E ele acusa, né? Ele fala, você é ladrão. E também o ministério de Jesus, quando você vê, o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres ricas, as mulheres de posição, as mulheres que estavam ali na corte real de Jerusalém. Elas tinham se convertido, e a Bíblia vai dizer e afirmar que as mulheres ricas financiavam o ministério de Jesus. E Jesus, quando ele chama os seus discípulos, Jesus chama 12 homens, e Jesus, nós não paramos para pensar, mas analisa. Jesus chamou esses homens para o seguir em tempo integral. E Jesus financiava essas 12 famílias. Jesus cuidava dessas 12 famílias. E ele mesmo cuidava da família dele. Ele era o irmão mais velho, o filho mais velho. Na cultura judaica, o filho mais velho, ele toma o lugar do pai na responsabilidade da família. Agora você vê, Jesus sai com 30 anos, ele é o mais velho. Se ele tem 30 anos, os irmãos dele tinham a idade menor do que ele. Então ali naquela época ainda, mesmo que ele está dedicado ao ministério, ele honra a mãe dele, porque é um princípio, honrar pai e mãe. E a mãe era viúva. Então existe um outro lado da moeda que nós não paramos para pensar. Simplesmente questionamos quando se trata de dinheiro no ministério. Não pode. É santidade, é adoração a Deus. Deus não precisa de dinheiro. É verdade, Deus não precisa de dinheiro, mas a terra demanda dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Todos e tudo quer o seu dinheiro. Os bancos querem o seu dinheiro. As lojas querem o seu dinheiro. O governo quer o seu dinheiro. Todos querem o seu dinheiro. Você recebe várias informações, várias bombas, de propaganda, pedindo para você pagar, pedindo para você comprar. Então, na terra, tudo requer dinheiro. O ministério de Jesus não era diferente. Ele requeria dinheiro. Então, por isso existia um tesoureiro para administrar esse dinheiro. Não ficava na mão de todos. Judas era o tesoureiro. É só você estudar a Bíblia, você vai ver. O ministério de Jesus era financiado por mulheres ricas. Jesus tinha 12 homens trabalhando com ele. Esses homens saíram da sua casa. Será que você vai pensar que Jesus fez eles sair da casa deles? E a família deles? E os pais deles? Jesus era um homem íntegro, não pecou. Ele honrava pai e mãe, ele tinha esse princípio no coração dele. Então, quando ele chama 12 homens a tempo integral, ele está disposto a financiar esses 12 homens, cuidar da família deles. Então, nós precisamos olhar com mais atenção sobre o Evangelho.
e deixar de ficar achando coisa e começar a estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala de ofertas e de dízimo de dinheiro? Em primeiro lugar, o crente, eu coloquei aqui atrás, o crente pensa que quando ele aceita Jesus, tudo vai acontecer automaticamente na vida dele. Ele levantou a mão, eu aceitei Jesus. Como a pregação fala, e é uma verdade, que Jesus transforma, Jesus restitui, o Evangelho prospera, porque Jesus falou de prosperidade, Jesus nunca falou de miséria, Jesus falou de adversidade, mas Jesus nunca falou de derrota. Jesus falou de passar necessidade, mas nunca morrer de fome. A Bíblia fala que o justo, ele não passa, ele não é destruído, ele não perece, ele não fica sem pão. Porque o Evangelho, ele cuida das pessoas. Mas agora, a salvação, quando você aceita Jesus Cristo, você vai para o céu. Quando você aceita Jesus, o que acontece na sua vida? Automaticamente o seu nome é escrito na Bíblia, no livro da vida, e você recebe como um passaporte para você ir para o céu. Mas isso é só para o céu, a salvação é para o céu. Aqui na terra, até que esse dia chegue para você ir para o céu, ninguém está com pressa de ir para o céu. Mas a salvação não te garante a prosperidade na terra. Isso é uma falácia. Se você aceitar Jesus, não significa que a sua vida vai ser próspera, não significa que você não vai se enfermar, não vai adoecer, não vai ter adversidade, não vai ser perseguido pelo diabo, não vai ser perseguido pelo devorador. Não. Existe muita gente, muitos salvos, crentes, piedosos, que passam necessidade, que passam fome, que passam por doença, que o devorador não deixa chegar no final do mês, mas são salvos e vão na igreja. Agora, o que acontece com essas pessoas? Por quê? Porque elas estão rompendo princípios. A salvação, a palavra sozo, salvação é ser livrado da destruição. A alma não vai ser destruída, só isso. Mas a salvação, ela refere-se ao futuro. Quando você morrer, você não vai ser destruído no inferno, você vai para o céu. Agora, até isso chegar, para viver na terra, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa cumprir os princípios bíblicos, os preceitos e os mandamentos. No novo mandamento, existe, olha, é novo mandamento, é nova lei. A graça, ela tem lei, amados. A graça, ela não é sem lei. A graça tem leis. Leia Hebreus 7, quando há mudança de sacerdote, porque houve uma mudança de sacerdote, também há mudança da lei. Então, no Novo Testamento, houve uma mudança de sacerdote. Qual é a mudança essa? De Levíticos, dos levitas, para Melquisedeque, o rei sacerdote. Jesus não é da linha de Levi. Jesus é um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Aí você lê Hebreus capítulo 7, você vai entender. Ali houve mudança de sacerdote e houve mudança de lei. Tá bom? Então, nós precisamos entender isso. A salvação te dá a garantia para o céu. Agora, até esse dia chegar, porque você não vai para o céu no dia que você aceita Jesus. Só se acontecer com você o que aconteceu com aquele homem lá na cruz, o ladrão da cruz. No dia que ele aceitou Jesus, ele foi para o céu. Aí não precisa cumprir nada, é claro, você vai morrer. Se você morreu, você aceitou Jesus e morreu, você não precisa cumprir nada mesmo, nada, porque você está indo para o céu. Agora, se você não vai morrer no dia que você aceita Jesus e vai viver algum tempo aqui na terra, para você desfrutar da bênção e da multiplicação, você precisa cumprir requisitos que a Bíblia impõe. A Bíblia impõe. A Bíblia impõe. A lei da Bíblia, ou a lei dos homens, a lei dos governos, não é se você quer ou não. A lei, ela tem que ser cumprida. Não é se você quer ou não quer. Toda lei. O sinal está fechado, está em vermelho. Eu não quero parar. Não, você é obrigado a parar. Se você não para, mesmo que não tenha nenhum guarda ali vendo, mesmo que ninguém vai tirar uma foto e vai te denunciar,
Se você não para, não tem ninguém, é de noite, o sinal está vermelho. Se você passa no vermelho, você infringiu uma lei. Mesmo que ninguém te multe, mas você infringiu uma lei. Por quê? Porque o vermelho não é opcional. O vermelho significa pare. Não importa se você crê ou não crê. Não importa se você está com dor de barriga ou não está com dor de barriga. Não importa se você está com pressa ou não está com pressa. O vermelho significa pare. Se você passa no vermelho, você infringiu uma lei. Tá? No reino de Deus é a mesma coisa. Os mandamentos que Jesus deixou estabelecido não é opcional. É uma lei. Se você não cumpre, você está rompendo regras, infringindo a lei. E o que é o pecado? João vai dizer, João, Novo Testamento, todo pecado é a infração da lei. Então, se você infringe a lei de Cristo, a lei do Novo Testamento, a lei da graça, você está pecando. Então, você vai ter uma infração. Você vai ter uma infração na sua vida, você vai pagar uma multinha. Tá? Então, nós precisamos entender isso. A salvação é para o céu. Agora, eu coloquei aqui atrás, o reino. Muitas pessoas pensam, se eu aceitar Jesus, eu entro no reino. Não entra. O reino não é para todos os salvos. Pastor, como que não é para todos os salvos? O reino de Deus não é para todos os salvos. Por quê? Porque nem todos os salvos estão dispostos a lutar, a esforçar e a comprar o reino. A comprar o reino, sim. O reino de Deus, ele tem um preço. Nós confundimos salvação com reino. Salvação é um dom gratuito de Deus. Não é por obra, mas sim é um dom de Deus. Efésios 2:8. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Olha só, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra dom ali, no português, traduzindo do grego, significa presente. A salvação é uma dádiva, é um presente. É Deus que te dá, não é por obra. É pela graça. Agora presta atenção. Mediante a fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. Ou seja, se você não tem fé, não tem graça. Qual que é a lei da graça? A fé. A lei da graça é a fé. A graça, ela está vinculada à fé. Se você não tem fé, não há graça sobre a sua vida. Deus, ele não responde necessidade. Deus responde fé. Existem muitas injustiças no mundo, na África, na América do Sul, no Brasil, em todos os lugares, países pobres, miseráveis, que as criancinhas estão morrendo de fome, guerras, injustiça. E por que Deus não age lá? Por falta de fé. Porque Deus não age na necessidade, Deus age na fé. Pela graça sois salvos, mediante, ao meio, ao vínculo, mediante a fé. Onde não há fé, a graça não chega. Porque a lei da graça é a fé. Então muitos de nós estamos confundidos por mau ensinamento, falta de doutrina, falta de palavra. A graça, ela tem lei. A primeira lei é a fé, que aparece, Efésios 2:8. É a fé, você precisa de fé. Agora, o reino tem preço. Jesus vai dizer que o reino é tomado pela força. O reino não vem de graça. O reino é tomado pelos violentos. O próprio Jesus disse isso. O reino de Deus é tomado e sofre violência. Os esforçados o tomam. O reino de Deus, Jesus falou várias parábolas, referindo-se ao reino. O reino de Deus, Jesus vai dizer, é semelhante a um tesouro que um homem encontrou num campo. Foi este homem que encontrou esse tesouro enterrado num campo. Este homem foi, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo e adquirir o tesouro. Quanto que esse homem pagou por esse tesouro? Tudo que ele tinha.
Ele foi e vendeu tudo que ele tinha e invertiu tudo naquele campo para adquirir o tesouro. E Jesus vai dizer que isso é o reino. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Que o homem vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro. Quanto que vale o reino? Tudo que você tem. Jesus também disse que o reino de Deus é semelhante a uma pérola preciosa. Pérola. Aonde está a pérola? Aonde se encontra a pérola? Você já parou para pensar nisso? Que uma pérola ela está dentro de uma concha? E aonde ficam essas conchas? Já não fica no campo, fica no fundo do mar. As conchas com as pérolas preciosas estão lá no meio do mar, lá no fundo. A Bíblia diz que um homem encontrou uma pérola, ou seja, ele saiu de barco, ele pescou, ele mergulhou, ele foi lá no fundo, amado, para pegar aquela pérola. O reino de Deus tem um preço, você tem que se esforçar, senão você não entra no reino. É os esforçados que tomam o reino. Então o reino de Deus sim tem um preço. O reino de Deus você tem que buscar, você não ganha. A salvação Deus te dá. O reino é preciso buscar. E em primeiro lugar, porque se você não buscar, você não recebe. Então nós não podemos confundir. Olha que nós estamos entrando no tema do dízimos e das ofertas. Mas nós precisamos quebrar um paradigma de ignorância que existe nas nossas crenças, que o dinheiro não faz parte, que o dinheiro que Deus abençoa automaticamente. Não abençoa. Você precisa entender isso. O reino dos céus, o que é o reino? É o governo. O reino é paz, o reino é alegria, o reino é a comunhão com o Espírito Santo, o reino é cura, o reino é prosperidade, o reino de Deus é abundância. Mas para você entrar no reino, você precisa pagar um preço. A salvação é de graça, mas o reino é por esforço. Tem que pagar um preço. Tem que buscar ele, porque senão você não encontra. Amém? Então, essa é a diferença. Você é salvo, Deus não vai te abençoar só porque você é salvo. Deus não vai prosperar a sua vida. Deus não tem compromisso com você daqui na terra. Deus tem compromisso no céu. Você vai para o céu. Mas e aqui na terra? Aqui na terra você precisa seguir princípios que o próprio Deus estabeleceu. A bênção, ela está vinculada ao dízimo. Presta atenção que na próxima aula eu vou te mostrar na Bíblia. A bênção, ela está atrelada ao dízimo. E a multiplicação, ela está atrelada à oferta. Deus, presta atenção, e anota e escreve isso na capa da sua Bíblia. Deus não abençoa do céu. Deus não abençoa do céu. Deus salvou a humanidade aqui na terra, na cruz. Na cruz. Ele enviou do céu, mas foi aqui na terra que foi consumada a salvação. Então, Deus salva os homens na terra, a partir da cruz. Eu não quero saber de cruz. Então você não tem salvação. Tá? Deus não abençoa do céu. Só existe 2 homens na Bíblia que Deus abençoou desde o céu. O primeiro homem se chama Adão, Gênesis 1:28. E Deus lhes abençoou, o homem e a mulher. Ele lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e a dominai. O segundo homem que Deus abençoou do céu foi Noé. Depois do dilúvio, Deus fala com Noé as mesmas palavras que Deus falou para Abraão. E lhes disse, Gênesis capítulo 9, e lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Falou para quem? Para Noé e a sua família. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Faltou as 2 outras bênçãos: dominai e sujeitai. O que é isso? Isso é o reino. Adão perdeu o reino. Quando Deus vai abençoar Noé, Deus não dá o reino para Noé, porque Adão perdeu. Mas Deus dá a bênção da prosperidade, da abundância aqui na terra. Ele só não tem autoridade mais. Mas o reino Noé não teve. Mas Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, Deus abençoou ele aí. A partir de Noé, Deus nunca mais abençoou ninguém do céu. Não existe nenhum homem que Deus abençoou desde o céu.
E ontem me perguntaram, eu dei essa mesma aula, e me disseram, não, mas Deus não abençoou Abraão? Não. Deus disse, te abençoarei e te multiplicarei e farei o teu nome grande. Foi uma promessa. Deus não abençoou Abraão do céu. Deus não abençoou Noé. Deus não abençoou Moisés. Porque me disseram, mas e Moisés? Deus não abençoou Moisés? Não abençoou Moisés. Eu vou mostrar na Bíblia. Ah, mas e Elias? Deus não abençoou Elias. Ah, e Davi? Deus não abençoou Davi. Ah, e Salomão? Deus apareceu a Salomão. Deus não abençoou Salomão? Não abençoou Salomão. Diretamente não. Eu vou mostrar isso na Bíblia. E por quê? Porque Deus, depois de Noé, Deus nunca mais abençoou ninguém do céu. Somente através dos dízimos e das ofertas. Deus não abençoa ninguém se não for através dos dízimos e das ofertas. Agora, a não ser que você é uma pessoa excepcional no planeta, em todas as criações. Então aí eu não sei. Mas, biblicamente, nenhum homem da Bíblia, depois de Noé, depois de Adão, depois de Noé, nenhum homem nascido de homem e de mulher, na Bíblia, Deus abençoou do céu. Nenhum. E eu vou te mostrar todos eles. Você vai ver que Deus somente abençoa, a bênção está ligada ao dízimo. E a multiplicação está ligada à oferta. Sem oferta não tem multiplicação. E sem dízimo não tem bênção. Não tem. Agora, o mundo, ele também prospera as pessoas. Você vai ver um monte de gente que não é rico, um monte de gente que nunca dizimou, que é rica, que é próspera. Nós vamos ver isso na Bíblia também, que prosperidade financeira não é bênção. É bom? Claro que é bom. Ser rico de coisas não é bênção. Não significa que é a bênção de Deus. Não. Quem trabalha, quem não crê em Deus, não quer saber nada de Deus, é um trabalhador, corre atrás, essa pessoa enriquece, claro que enriquece. Claro que enriquece. Mas não é bênção. Existe uma diferença entre a bênção e a prosperidade. Ser rico não é bênção. É bom, é bom. Nós estamos falando da bênção de Deus. Tá bom? Então na próxima aula nós vamos entrar agora no tema o dízimo. Eu vou te mostrar na Bíblia que o dízimo ele está ligado à bênção. Sem bênção não há dízimo. E a multiplicação ela está ligada às ofertas. Sem ofertas não há multiplicação. E tudo, estou falando da parte de Deus. Qualquer pessoa, repito, pode enriquecer sem Deus, sem dar dízimo, claro, mas não é bênção. Não é bênção. E não é multiplicação de Deus. Amém? Na próxima aula, entenda essa introdução para você poder agora entrar no dízimo e nas ofertas. Vamos ver se é para hoje ou não. E eu vou mostrar na Bíblia. Na Bíblia. A nossa fé é Bíblia. A nossa crença é a Bíblia. Amém? Deus te abençoe.